Você é bom de Bíblia? Você sabe as respostas para essas perguntas da Bíblia? Em 1 Coríntios, a quem Paulo se refere quando menciona o último inimigo a ser destruído. Qual foi o objeto usado por Paulo em 1 Coríntios para ilustrar a solidariedade entre os cristãos? O espinho na carne, mencionado por Paulo em 2 Coríntios, refere-se a que tipo de problema enfrentado? Muito bem-vindo ao Bons de Bíblia Quiz, o seu quiz bíblico na internet. Neste vídeo, eu vou te fazer 12 perguntas bíblicas sobre os livros de 1º e 2º aos Coríntios, níveis fácil, médio e difícil. Você terá apenas 10 segundos para responder. Você aceita o desafio? Mas antes, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e não esqueça de deixar o seu like. Vamos combinar o seguinte: eu vou te fazer as perguntas e você vai colocando as respostas nos comentários. E no final do vídeo, você me conta quantas você conseguiu acertar. E vamos para o quiz. Pergunta número 1. Em 1 Coríntios, a quem Paulo se refere quando menciona o último inimigo a ser destruído? A morte. B. O pecado. C. A lei. D. Satanás. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção A. A morte. A declaração de Paulo é baseada na visão escatológica de que após a ressurreição dos mortos, a morte seria eliminada como parte do antigo regime de pecado e morte que afligia a humanidade. A vitória sobre a morte é um dos temas centrais da fé cristã e da esperança da ressurreição. Paulo trata a morte como o último inimigo que será aniquilado, o que significa a completa superação da separação causada pelo pecado original. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 25-26. Pergunta número 2. Qual dom espiritual Paulo desejava que os coríntios buscassem especialmente, como mencionado em 1 Coríntios? A. Dons de cura. B. Falar em línguas. C. Profecia. D. Interpretação de línguas. Tempo para você pensar. A resposta correta é a opção C. Profecia. A instrução de Paulo aos Coríntios privilegia a profecia por considerá-la um meio mais eficaz de edificação coletiva, em contraste com a fala em línguas, que, a menos que interpretada, edifica apenas o próprio indivíduo. Dessa forma, Paulo valoriza a comunicação clara e compreensível na igreja que instrui e fortalece todos os ouvintes, em oposição ao benefício pessoal que não contribui para a edificação do corpo de Cristo como um todo. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 1-5. Pergunta número 3. Quem Paulo mencionou em 1 Coríntios que seria de sua companhia na viagem à Macedônia? A. Timóteo. B. Silas. C. Tito. D. Barnabé. Tempo para você pensar. Essa é fácil, mas muitos confundem. Pense bem. A resposta certa é a opção A. Timóteo. Parabéns se você acertou. A menção de Paulo à companhia de Timóteo destaca a relação de mentor e discípulo entre eles e o envolvimento ativo de Timóteo na missão. A expectativa é que a presença de Timóteo em Corinto auxilie na consolidação da doutrina e na resolução de quaisquer problemas. Ao indicar que Timóteo estava vindo, Paulo promove a continuidade e a coesão dos ensinamentos apostólicos, mesmo em sua ausência. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 10. Pergunta número 4. Qual foi o objeto usado por Paulo em 1 Coríntios para ilustrar a solidariedade entre os cristãos? A. O corpo humano. B. A lâmpada de óleo. C. A rede de pesca. D. A vinha. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção A. O corpo humano. Usando a metáfora do corpo humano, Paulo enfatiza a interdependência e a diversidade de dons entre os cristãos. Cada membro é necessário, tendo sua função e dignidade especial dentro da comunidade. Assim como um corpo necessita de diferentes partes para funcionar corretamente, a comunidade cristã precisa de uma variedade de dons e serviços, dos quais nenhum é dispensável ou inferior. Esta ilustração visa combater o individualismo e promover um senso de unidade e coesão entre os fiéis. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12-27.
Pergunta número 5. Em 1 Coríntios, o que Paulo disse que é o fundamento que ninguém pode por outro além do que já está posto? A Igreja. B. A Lei de Moisés. C. Jesus Cristo. D. Os ensinamentos dos apóstolos. Tempo. A resposta certa é a opção C. Jesus Cristo. Ao afirmar que Jesus Cristo é o único fundamento da fé, Paulo estabelece a centralidade de Cristo na construção da vida e prática dos crentes. As obras e os ensinamentos dos cristãos são representados como edifícios erguidos sobre este alicerce, revelando assim a importância da dependência exclusiva em Cristo, em oposição a qualquer outro sistema de crença ou figura líder que possa ser erroneamente exaltado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Pergunta número 6. Em 2 Coríntios, para qual colheita Paulo compara generosidade na oferta? A. Colheita de trigo. B. Colheita de azeitonas. C. Colheita de figos. D. Colheita de uvas. Tempo para você pensar. Essa é mamão com açúcar de tão fácil. A resposta certa é a opção A. Colheita de trigo. Paulo compara a generosidade na oferta com a colheita de trigo para ilustrar o princípio da semeadura e colheita. Quem semeia generosamente, também colherá generosamente. Ele quer incentivar a generosidade sem reserva, sem peso ou constrangimento, pois é uma característica daqueles que confiam na provisão e bênção de Deus. Tais atos de generosidade resultam em ações de graças a Deus, sublinhando que o verdadeiro valor da oferta não está na quantidade, mas na atitude do coração que oferta. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Pergunta número 7. Em 2 Coríntios, que figura Paulo usa para descrever a nova vida em Cristo? A. Uma nova criação. B. Uma nova visão. C. Uma nova jornada. D. Uma nova aliança. Tempo para você pensar. A resposta correta é a opção A. Uma nova criação. Paulo usa a expressão nova criação para enfatizar a transformação radical que ocorre na vida de uma pessoa que está em Cristo. Esta nova condição representa a ruptura completa com o passado pecaminoso e a inauguração de uma vida regida pelos valores e natureza do reino de Deus. Como nova criação, os crentes passam a refletir os propósitos e caráter de Deus, indicando uma mudança tanto interna quanto externa que afeta a conduta e a compreensão de mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Pergunta número 8. A quem Paulo se referiu como cartas de Cristo em 2 Coríntios? A. Os falsos professores. B. Os líderes da igreja. C. Os crentes. D. Os apóstolos. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção C. Os crentes. Ao afirmar que os crentes são como cartas de Cristo, Paulo destaca a ideia de que a vida deles é um testemunho autêntico do poder transformador do Evangelho, que deve ser conhecido e lido por todos. Isso indica que a prova do ministério de Paulo não está em documentos escritos, mas no impacto visível da mensagem cristã nas vidas transformadas dos fiéis da Igreja de Corinto, revelando a existência e o trabalho do Espírito Santo neles. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Pergunta número 9. O espinho na carne, mencionado por Paulo em 2 Coríntios, refere-se a que tipo de problema enfrentado por ele? A. Perseguição. B. Doença física. C. Dificuldade financeira. D. Conflitos internos na igreja. Tempo para você pensar. Enquanto você vai pensando, deixe o seu like. A resposta certa é a opção B. Doença física. O termo espinho na carne é ambíguo e tem sido alvo de muitas interpretações ao longo da história da igreja. A expressão é usada metaforicamente por Paulo para descrever um tipo recorrente e problemático de aflição que ele enfrentou.
A natureza precisa do espinho é incerta, mas a referência a mensageiro de Satanás sugere que era algo que causava grande incômodo e dificuldade a Paulo. A principal lição extraída dessa referência é a declaração de Paulo de que a graça de Deus é suficiente e que o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza humana, transformando a aflição em um campo onde a força divina é manifestada. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 e 10. Pergunta número 10. Em que Paulo se gabava, de acordo com 2 Coríntios, embora em geral desencorajasse a vanglória? A. Nas suas fraquezas. B. Nas suas visões e revelações. C. Na sua linhagem judaica. D. No seu trabalho apostólico. Tempo. A resposta certa é a opção A. Nas suas fraquezas. A vanglória é geralmente desencorajada na tradição cristã por estar associada ao orgulho, mas Paulo inverte essa ideia ao se vangloriar de suas fraquezas. Por meio dessa declaração, Paulo comunica a mensagem profunda de que o poder de Cristo é manifestado e completado na vulnerabilidade e limitação humanas. Assim, em vez de se vangloriar de seus notáveis êxitos apostólicos ou espirituais, ele prefere se gloriar naquilo que o torna dependente da graça e poder de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Pergunta número 11. Qual a analogia utilizada por Paulo em 2 Coríntios para descrever os cristãos como portadores da mensagem de Deus? A. Fermento na massa. B. Luz do mundo. C. Fragrância de Cristo. D. Sal da terra. Tempo para você pensar. Essa é difícil. Pense muito bem antes de responder. A resposta correta é a opção C. Fragrância de Cristo. Utilizando a metáfora da fragrância, Paulo descreve os cristãos como o aroma de Cristo, espalhando o conhecimento de Deus por todo lugar. A analogia com fragrâncias que tanto podem ser aroma de vida para a vida como de morte para a morte realça o impacto e a influência distintivos da presença e testemunho cristãos no mundo, para salvos e não salvos. Portanto, a vida do cristão é apresentada como um testemunho palpável da verdade do Evangelho, constantemente emanando a realidade de Cristo através de suas ações e posturas diante do mundo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. E vamos para a última pergunta. Pergunta número 12. Em 2 Coríntios, Paulo descreve que Deus é capaz de confortar os crentes em todas as suas tribulações, para que possam confortar quem? A. Aqueles que estão no poder. B. Outros que estão em qualquer aflição. C. Somente os crentes. D. Aqueles que duvidam. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção B. Outros que estão em qualquer aflição. A doutrina do consolo mútuo entre os crentes é um tema central aqui. A ideia é que Deus conforta os crentes em suas aflições, não apenas para alívio individual, mas também para capacitá-los a oferecer conforto aos outros que enfrentam tribulações. Isto forma uma corrente de consolação e apoio contínuos dentro da comunidade cristã. Assim, o conforto recebido de Deus não é para ser guardado egoisticamente, mas compartilhado, expressando um princípio de interdependência e fortalecimento mútuo que deve prevalecer entre os seguidores de Cristo. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3, 4. E aí, quantas perguntas você acertou? Coloque aí nos comentários. Se você não foi muito bem, não fique triste. No primeiro comentário deste vídeo, eu te recomendo um curso de memorização da Bíblia, que com certeza vai deixar você mais afiado com a Bíblia Sagrada. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Aproveite e envie esse vídeo para os seus amigos e familiares, assim você estará nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Agora estão aparecendo novos vídeos, clique em um deles e faça um novo teste bíblico. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Um abraço e até o próximo vídeo.